Bom dia a todos. Vamos estar dando início agora à segunda aula do curso de Docker. E antes da gente passar a palavra para o Lucas Costa, que vai estar ministrando aqui hoje, eu queria só dar um aviso com relação às videoaulas que vão ser colocadas no YouTube, tá? Nós vamos colocar essa semana, certo? Nós tivemos várias falhas técnicas e nós tivemos vários pedidos para que a gente colocasse logo no YouTube, para que o pessoal que teve algum problema e não conseguiu assistir ou que perdeu parte da apresentação devido a um erro nosso, da nossa internet. Então, a gente vai colocar essa semana, tá? E tanto as aulas de Docker como Kubernetes vão ficar disponíveis lá, tá? Então, se vocês puderem já dar uma olhada, é LACE-UFPA, tá? Vai ficar disponível tudo lá, ok? Apenas isso. E só relembrando, tá? Em algum momento não determinado da aula, nós vamos pedir para que vocês coloquem o nome de vocês para usar isso como frequência. E nós fizemos, e já foi dado esse aviso, né? Nós fizemos uma resolução na organização dos minicursos e nós só vamos exigir 75% agora da participação, então vocês podem faltar alguma aula por algum tipo de inconveniência, de urgência, está tudo certo. E vocês ainda podem ainda assim receber o certificado, ok? Então, eram esses os avisos que eu tinha para compartilhar com vocês. E então, eu passo a palavra aqui para o Lucas Costa. Pode começar, Lucas. Beleza. Valeu, Pedro. Primeiramente, bom dia a todos, né? A gente vai iniciar agora a nossa segunda aula do curso de Docker. E nessa aula, o objetivo dela é mais a gente falar sobre imagens, que é um conceito importantíssimo para o Docker, porque a partir das imagens a gente vai poder criar instâncias deles que serão os nossos containers. Então, como as imagens são basicamente a base do nosso container, então é na imagem que a gente vai armazenar tudo que precisa ser necessário para executar uma determinada aplicação. Então, a gente vai incluir tanto códigos, bibliotecas, variáveis de ambientes, arquivos de configurações, dependências e tal, dependendo dos casos que vocês vão utilizar. A ideia hoje é mostrar mais esses casos. Eu vou mostrar um pouco dos slides, mas o slide vai servir mais como referência para vocês. E a gente vai tentar executar alguns desses casos. Tanto alguns que eu planejei bem simples, e outros também que estão lá no Docker Docs do Docker, para a gente poder treinar e tal, e poder praticar. Então, as imagens, elas são esse conceito que são imutáveis. Então, por uma vez gerada uma imagem, a gente não pode mais alterá-la. O que a gente pode fazer são tags a partir dessa imagem, que vocês podem pensar como se fossem versionamentos. Então, a gente pode fazer versionamento de imagens, mas não alterar uma imagem já criada. A gente teria que criar uma outra imagem, que teria uma outra tag. E a gente tem duas formas assim que a gente pode ter essas imagens. A gente pode ter tanto de um registrador, se vocês for lembrar lá da topologia, o registrador, ele é onde está armazenado as imagens base. Então, a gente pode, dependendo da aplicação que a gente queira ter, a gente pode simplesmente pegar a imagem e executar um código nela, e a nossa aplicação já vai estar rodando. E também a gente pode gerar nossas próprias imagens, que é utilizando o Dockerfile. Então, a gente teria essas duas formas de obter as imagens que a gente quer para a aplicação que nós queremos. Então, eu vou falar aqui da primeira, que seria a partir de um registrador. Eu estou botando aqui o exemplo como Docker Hub, porque é ela que nós vamos utilizar. Mas tem outros locais que vocês podem também pegar imagens Docker. Tem tanto na Amazon, também tem da própria Google também, tem várias aplicações vários outros sites que têm essas imagens. Mas aqui na aula de hoje a gente vai falar mais sobre o Dockerfile, porque a gente quer também padronizar e gerar nossas próprias imagens. Porque isso é muito mais importante. Lembrando, os comandos, né, para poder pegar, por exemplo, uma imagem do Docker Hub, é só Docker Pool e o nome da imagem com a tag dela. Que aí é o nome da imagem, 2 pontos e a tag, que seria a versão dela. Para a gente poder gerar nossa própria imagem, gerar um arquivo Dockerfile, ele tem vários comandos que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar imagens base. Então, por exemplo, eu quero uma imagem de uma aplicação em Python. Então, eu vou pegar a imagem em Python e eu vou fazer um Dockerfile para poder baixar as dependências necessárias. Eu quero baixar um NumPy, o Scikit-learn, tudo isso, para
quando eu for subir o container, quando eu ter esse Dockerfile aqui e colocar essas dependências que eu quero instalar nele, gero a imagem. E quando eu for subir o container, vai ser muito mais rápido e muito mais simples. Simplesmente com um comando, eu não vou precisar mais fazer a instalação, não vou precisar mais me preocupar com versão, com versão de pacotes, com dependências que eu precisaria ter. Eu vou simplesmente dar o Docker Run e executar o container. E também é uma coisa importante. No Dockerfile, ele cria cada imagem como se fossem camadas. Então, cada comando que a gente executar no Dockerfile, ele vai gerando uma camada. E isso é importante porque permite com que a gente entenda as etapas que estão acontecendo dentro do nosso Dockerfile. Então, a gente poderia saber tudo que está sendo instalado, as versões e tal, e ele também vai mostrando no terminal qual camada ele está executando, qual layer. E isso a gente vai poder saber também onde é que pode estar dando os possíveis erros quando a gente executa o Dockerfile, quando a gente coloca o comando errado, que não é suportado por aquela imagem e tal. Então, resumindo, né? O Dockerfile, ele é uma ferramenta que serve para a gente automatizar a criação de imagens já com o ambiente configurado para a execução que nós queremos ter. Então, nós vamos escrever um Dockerfile, nós vamos gerar uma imagem com todas as dependências necessárias e depois nós vamos executar com um container, que seria uma instância dessa imagem, ou seja, seria a imagem com alguma execução. Tá. E por que a gente utilizaria o Dockerfile? Bem, imagine o seguinte cenário, em que vocês precisam executar uma determinada aplicação, mas não conseguem encontrar o registro, no registro a imagem que seja necessária para executá-la. Então, a partir disso, vocês vão ter que criar a sua própria imagem. E o Dockerfile, ele facilita isso porque são comandos simples e que já são executados são executados com base na imagem que nós vamos colocar como base. Aí essa imagem base, ela vem do registro. Então, de forma geral, né, o Dockerfile ele nos permite automatizar a criação de imagens, a reprodutibilidade, porque imagina que eu estou vários comandos, eu estou gerando várias leis lá na execução, e eu queira criar uma nova imagem com apenas um comando a mais. Então, ele já vai usar a imagem anterior que eu gerei com os comandos anteriores e ele só vai executar essa nova imagem. Então, fica muito mais fácil para a gente reproduzir. E também com o Dockerfile a gente pode controlar as versões, então ele vai facilitar tanto o controle de versões quanto a portabilidade. E também uma questão importante que é a manutenção e a segurança, porque a gente pode, o Dockerfile nos permite enxergar o que contém na nossa imagem e o que não contém. A gente pode tirar isso, alterar e executar tudo isso. Tá. Aí, agora a ideia é mostrar uma aplicação web sendo executada no Docker. Eu vou parar aqui o compartilhamento dos slides e vou compartilhar o meu terminal. Certo. Você já deve estar vendo, né? Tá. Só dar uma olhada aqui. Só quem pode me falar no chat se tá ok? O tamanho da fonte? Ou vocês querem um pouco maior? Tá ok? Beleza. Tá. Então aqui a gente tem um exemplo aqui que eu vou executar e a gente tem esse Dockerfile. Vou só mostrar para vocês. O que é que tem nesse arquivo de configuração? Eu dei o comando cat, que ele vai mostrar o que é que tem nesse arquivo. E o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando uma imagem que já existe no nosso Docker Hub. Se vocês forem procurar, já existe o Nginx. E o Nginx, ele é um servidor HTTP, então ele é muito utilizado para aplicações web, para hospedar sites. E ele entende HTML e CSS. Mas primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para a gente poder pegar a imagem do nosso registrador, que no caso vai ser o Docker Hub,
a gente usa Docker Pool. E só explicando para vocês, isso aqui seria a imagem, o nome da imagem que a gente está pegando, seria a tag. E aqui é a versão dela, tudo bem? Então ele está pegando aqui a Alpine do Nginx. E quando a gente executa o Docker Pool, ele vai pesquisar se isso aqui já existe na minha máquina. Como já existe, então tá tudo certo. Ele não vai ter que fazer a instalação do Docker Hub. Ele já vai verificar que tem na minha máquina, então ele não vai precisar fazer a instalação. E se a gente vier aqui, Doc Images, ele vai listar todas as imagens que nós temos. Então aqui ele está falando aqui, ó, que nós temos o Nginx e a tag dele, que é o admin. E ele também tem o ID da imagem, caso a gente queira fazer algum comando com ele. A gente pode tanto criar instâncias a partir dessa imagem com o Docker Run, mas também a gente tem outros comandos que a gente poderia fazer. Então tudo lá no slide da nossa aula anterior. Tá, e aqui ele também diz o tempo que ele foi criado. Ele foi criado 7 semanas atrás. E também o tamanho dele. Tá. Então eu estou usando a imagem base. Então vamos executá-la. Para a gente poder executar uma imagem, a gente executa o Docker Run. A gente vai dar... O Docker Run, ele é um comando que a gente usa para executar containers. Então o que a gente está fazendo? A gente vai pegar uma imagem base e a gente vai executar um container a partir dessa imagem. Então a gente vai criar no nome do container, né? A gente vai botar... Deixa eu ver... A gente vai colocar a flag "-d" para ele rodar em background, senão ele travaria o nosso terminal. A gente vai ter que expor as portas por ser uma aplicação web. Então, só lembrando, eu estou exportando aqui as portas da minha máquina para as portas do container. Tudo bem? E a gente vai colocar aqui a imagem que a gente quer usar. Pronto. Então, a gente pode ver que ele está sendo executado. Para a gente poder olhar todos os containers que estão sendo executados, a gente pode dar tanto um Docker PS quanto um Docker Container LS. Os dois fazem a mesma coisa. Então, a gente pode ver aqui que existe um container que está sendo executado, a imagem que ele está sendo executado, os comandos foram executados, a criação, o status, a porta. E se vocês lembram, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela cheia, que eu acho que vai ficar mais fácil na dinâmica da aula. Opa. Tá aqui. Desculpa, pessoal, tinha colocado o link errado. Vocês podem ver que esse aqui é o nosso container. Então, quando a gente executa a imagem, ela é bem simples, não tem muitas coisas para fazer. E aqui vocês podem ver que está sendo executado o container. Então, se eu, por acaso, parar esse container, isso aqui também vai parar de funcionar. Tudo bem? Então, só mostrando que, às vezes, a imagem não consegue resolver o problema que a gente quer. Então, por exemplo, eu queria fazer uma aplicação web, aí eu simplesmente peguei a imagem e executei, e não foi bem o que eu queria mostrar, eu queria fazer algo melhor. Então vou mostrar isso aqui para vocês. Se a gente não tivesse Dockerfile, qual seria o processo que a gente teria que fazer? A gente teria que alterar o container e não alterar a imagem. Então, quando eu dou o Docker PS, aqui a gente pode ver aqui o container, e para poder acessar esse container, eu executo o Docker exec. Toda vez que um container estiver sendo executado na minha máquina, eu posso dar o Docker exec para poder acessá-lo. E eu posso colocar, por exemplo, aqui o nome dele. E o que é que eu vou executar nele? No caso, eu vou executar o bin bash
Certo. Eu entrei aqui no container. Então, eu precisaria também descobrir aonde é que eu tenho que alterar esse container para poder mostrar a aplicação HTML e CSS que eu queira. No caso, eu já sei. Eu tenho que ir para user, share. Aí eu posso abrir aqui. E uma coisa também importante é que a gente precisa saber... Opa. Tenho que entrar aqui. Também uma coisa importante é que precisa saber como o container não tem interface gráfica. Então, dependendo da aplicação que a gente for executar, a gente precisa saber todos os comandos necessários para poder navegar. No caso, como é uma aplicação Bash, então a gente pode usar os comandos do Ubuntu. Então, aqui, ó. Então, aqui vocês podem ver que ele está lendo esse arquivo aqui, index.html. Então, para poder mudar a aplicação web... Opa, eu não entendi. É VI. Para poder alterar a aplicação web que a gente quer, eu teria que alterar esse arquivo aqui. No caso, eu já tenho um exemplo aqui, só para mostrar para vocês como é que faria a... Eu só tenho que apagar tudo isso aqui. Aí isso é para mostrar para vocês o processo demorado caso a gente não tivesse Dockerfile. Com Dockerfile, a gente já criaria uma imagem com uma cópia de tudo que seria necessário para a gente. Então, deixa eu só pegar aqui o arquivo. Então, eu atualizei aqui o index.html, aí era para ter alterado aqui a interface, mas o que a gente precisaria fazer, no caso, é dar um refresh na página. Tadã! Então, quando a gente não trabalha com Dockerfile, as coisas ficam muito mais complicadas e muito mais complexas. Então, se por acaso eu matar esse container aqui que a gente está tendo, o comando para matar o container, no caso eu só vou pará-lo, que é docker stop. Pronto, eu parei ele. Aí vocês podem ver aqui que essa interface, por exemplo, que eu queria bonitinha aqui, ela já vai parar de funcionar. Pronto. Ela não está mais funcionando. E se eu remover esse container, que é docker rm, se eu, por acaso, execute outro container, deixa eu achar aqui o docker run, executar para outro container e vir aqui e carregar, ele não vai ter mais as configurações necessárias que a gente tinha colocado no container anterior, porque cada container é único. Então, a imagem ela pode ser imutável, mas o container não. Então, todas as alterações que a gente vai ter dentro do container, se eles não tiverem ou salvos por volumes, que a gente vai explicar na próxima aula, ou salvos dentro da imagem que a gente está utilizando, não vai funcionar. Tudo bem? Então, a gente vai... Deixa eu executar aqui os mesmos comandos aqui para poder... Opa. Só para poder tirar esse container, que agora a gente vai trabalhar com o Dockerfile. Executo o docker stop. Às vezes demora para ele poder encerrar o container. Às vezes demora demais. Pronto. Aí a gente vai dar para a gente poder remover. Tá. Então, se a gente tiver um Dockerfile, e uma coisa também legal é que a gente pode trabalhar no VS Code também. Ele tem extensões para Docker, então, dependendo da aplicação que a gente for ter, às vezes é mais interessante enxergar. É porque esse aqui é pequeno, então tá fácil ver as coisas. Mas tem Dockerfiles com 60, 70 linhas, então fica muito complicado no terminal, né? Sem cores e tal, sem nada que identifique.
para que a gente possa trabalhar e melhorar o Docfile que a gente está trabalhando. Então, só para mostrar para vocês, a gente tem alguns comandos aqui que a gente já vai introduzir, que quando a gente for escrever um Dockerfile, a gente sempre precisa pegar uma imagem base. Então, no caso aqui, a gente está pegando a imagem base que tem lá no Docker Hub. Vou mostrar aqui para vocês. Docker Hub é esse site bem aqui. Então, se a gente for pegar, por exemplo, essa imagem aqui, que é do... Opa! Que é do Nginx, e jogar lá, vai aparecer. Bem aqui. Opa. Essa é a tag. Só isso, bem aqui. E aqui ele ensina como pegar, né? E dá até o Docker Pool e tal. Ele vai falar aqui quais são as tags que ele possui. E aqui também tem alguns exemplos também de como vocês podem executá-lo. Aí ele ensina aqui, então, por exemplo, vocês querem trabalhar com uma imagem de vocês, ou querem pegar uma imagem já do Docker Hub, ele, às vezes, ele já diz aqui como é que executa, como é que roda. Então, já até fala aqui, ó, o comando para poder executar e tal. E também já dá a dica aqui que a gente pode utilizar um Dockerfile para a gente poder criar a aplicação necessária que a gente quer. Ao invés de ter que acessar o container, até os arquivos de configuração e tudo isso. Aí, voltando para cá, então a gente está pegando essa imagem aqui base e a gente está fazendo uma cópia do nosso container. Se vocês lembrarem o caminho, é o mesmo caminho que eu usei para alterar o index.html. Então, o que ele está fazendo? Ele está olhando na minha máquina. No caso, como o Dockerfile está na mesma pasta que esses outros, que o index.html, o style.css e a imagem que a gente vai utilizar aqui do laço, como ele está no mesmo local, eu não preciso colocar tanto caminho, eu simplesmente coloco o nome. Mas vamos supor que ele estivesse, então teria que colocar ponto ou somente a barra também, aí a barra do local, por exemplo, estivesse numa pasta aleatória, sei lá, uma pasta que eu chamaria de HTML e tal, e aí eu teria que colocar assim. Mas da forma como está aqui, não precisa, porque está tudo na mesma pasta. E aqui eu estou referenciando dentro do container para onde é que ele vai fazer essa cópia. Então ele está pegando da minha máquina e está copiando para dentro do container. Tanto o index.html, quanto o style.css, quanto a imagem do laço que a gente vai utilizar. Tá. Então, eu tenho o Dockerfile aqui, como vocês podem ver. E como é que eu posso executá-lo? Como é que eu posso criar a imagem disso? A gente tem um comando que a gente chama, que é o Docker Build. Que ele tem um conjunto de configurações. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida em um determinado comando, vocês podem escrever o comando dele e colocar menu help, que o Docker ele é muito bom com documentação. Então, ele vai mostrar para vocês aqui tudinho. Então, por exemplo, se o Dockerfile, como já por padrão, o Docker já entende o Dockerfile, então a gente não precisa escrever o nome Dockerfile, entende? Mas vamos supor que eu faça um documento com Dockerfile, só que com outro nome. Com o nome, sei lá, WebLass. Que eu estou falando, olha, não, esse Dockerfile aqui tem... O nome do arquivo dele é WebLass. Então, eu teria que colocar esse "-f" aqui, que significa mesmo file, que é para a gente colocar a string, que seria o nome do Dockerfile que nós estamos utilizando. Mas aqui, por base, a gente só vai usar tag, que é para a gente colocar um nome específico para o nosso container, para a nossa imagem, desculpa. Mas aqui vocês podem olhar para ter como base a documentação que tem própria... Quando vocês fazem a instalação no Linux, já tem a documentação de vocês. Então, bora lá. Então, eu vou colocar "-t", que é a "-tag". Eu estou chamando de Lasso Web porque vocês vão entender o contexto.
E eu estou colocando só o ponto porque o nome já está Dockerfile. Então ele já entende o caminho e tal, tudo isso. Tudo isso eu não preciso colocar aqui. E como eu estou executando esse comando dentro da mesma pasta que está o meu Dockerfile, então não preciso referenciar porque ele já vai saber que está nessa pasta. Pronto. Por que foi tão rápido assim? Porque provavelmente eu já tinha essa imagem na minha máquina em que a gente chamaria de memória cache, que é uma otimização que o Docker tem para poder gerar imagens mais rápidas. Então, toda vez que você for gerar uma imagem, ele vai meio que armazenar uma memória cachezinha daquela imagem, para caso você execute ela novamente. Ou caso você altere algum parâmetro, algum valor, ele já vai começar da layer que não foi alterada. Então, só mostrando para vocês aqui uma coisa importante. Aqui ele já está falando aqui que é da memória cache do próprio doc. E aqui ele está falando das layers que a gente estava falando. Então, cada comando que a gente tem aqui é uma layer que vai ser trabalhada. Ele vai fazer para cada uma delas. Essa aqui vai ser a layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Então, ele vai executar primeiro essa layer. Ele diz aqui qual é o comando que está aqui do lado. E depois ele vai executar as outras layers. No caso, ela é muito simples, né? Eu só estou copiando o arquivo do outro, por isso que não demora muito. Mas às vezes quando vocês têm, por exemplo, vocês pegam uma imagem Ubuntu e vocês fazem a instalação de alguma coisa web, aí vocês vão precisar, vai demorar mais porque precisa instalar e tal, então acaba demorando um pouco mais, não é simplesmente pegar um arquivo e copiar no outro. Então tá. Então, se a gente der um doc images para verificar qual a imagem que a gente está, então a gente tem aqui a imagem que nós criamos, que é esse laço web. Então, agora é simples, né? Seria só a gente executar o nosso container com base na imagem que nós criamos. Aí eu estou colocando agora o nome do nosso container. Aí eu só estou alterando a porta porque caso eu esteja executando um container aqui e está com a mesma porta, ele vai sinalizar que está tendo erro. E aqui eu estou colocando aqui agora o nome da imagem. Então é o mesmo comando que a gente executou anteriormente. Ele vai rodar em background, se a gente der um docker ps. Tá aqui, ele vai falar que tem um container sendo executado, o tempo que ele subiu e tal, os status tudinho. E agora a gente volta aqui para o navegador. Aqui a gente teria que alterar a porta para 8081. E tá aqui. Então, o que foi que nós fizemos? A gente gerou uma imagem alterando os arquivos de configuração padrões do Nginx. Então, a gente colocou esse aqui que, para quem entende melhor desenvolvimento web... Eu acho que não está permitindo a tela. Não está compartilhando a tela. Eita, qual momento foi que parou de... Já faz Isso, vai fazer uns 2 minutos, mais ou menos. Ih, caramba. Beleza. Tá, beleza. Quem pode me falar só qual foi o momento que parou? Assim que tu falou que ia mostrar a aplicação web. Ah, beleza. Tá. Tá bem aqui. Foi bem aqui, né? Isso. Tá, beleza. Eu só estava mostrando aqui para vocês que a gente alterou tanto o HTML quanto o CSS. Então, tá. Então, agora a gente vai recapitular o que foi que a gente realmente fez. Então, aonde é que estava, se vocês forem lembrar, quando eu acessei o container, onde é que estava toda aquela aplicação que nós alteramos, ela estava nesse caminho aqui do container, a gente simplesmente fez a cópia. Então, a gente alterou o index.html, que ele já usa como base, e a gente também adicionou o style.css, que esse index.html aqui está chamando, está referenciando.
E também nós tivemos, como a gente adicionou uma imagem aqui, que foi a imagem do LAS, então a gente precisou também colocar essa imagem dentro do container. Então, mas aqui foi tudo a partir de cópias, a gente não está trabalhando com volumes, que é outra aplicação. Tá. E só mostrando para vocês um pouco de aplicação web, que ele é muito utilizado para o Docker. Como a gente pode trabalhar com isso e como é que o pessoal de fato trabalha, né? Eles utilizam imagens que eles mesmos geram a partir de configurações padrões. Atualmente eles utilizam muito mais volumes do que simplesmente copiar o arquivo, porque imagine a seguinte situação. Como eu já tinha dito, o Docker, ele é uma imagem, as imagens Docker, elas são imutáveis. Então, na medida que eu crio essa imagem aqui, eu não consigo mais alterá-la. Eu posso alterar o container, que está instanciando essa imagem, mas eu não altero a imagem. Então, dificilmente a gente utiliza copy para arquivos que vão se alterar com o decorrer do tempo. A gente normalmente utiliza volumes. Tá? Mas aqui foi só um exemplo mesmo para vocês, para mostrar de uma aplicação web usando a imagem Docker. E aí, Lucas? Oi? Cada versionamento do código ele vai gerar uma imagem nova, é isso? Não necessariamente do código, mas tu vais definir as versões das imagens que está criando. Então, por exemplo, vamos supor que por exemplo, eu dei esse comando aqui, bem aqui em cima, eu crio uma imagem. Mas vamos supor que eu altere alguma coisa. Então, eu posso criar uma LAS Web 1.0, entende? Aí eu vou criar uma versão da imagem diferente. Isso sou eu que defino. Entendi. Entendeu? Eu acho que se foi essa a tua pergunta. Sim. Ah, beleza. Tá. Compartilhamento tá bom da tela aqui? Só quem me confirma. Por favor. Tá tranquilo, tá bom. Tá. Então, eu mostrei essa aplicação. Aí, a ideia da aula de hoje é a gente mais ver aplicações e ver menos slides. Então, eu vou mostrar outra, que é sobre... Deixa eu pegar esse aqui, que eu acho que não está aberto. Opa. Que é uma aplicação que o Google desenvolveu. Que é uma aplicação que ele desenvolveu, que a UDocs criou essa documentação aqui. É sempre bom vocês darem uma olhada, também darem uma lida. E ele fala mais sobre essa questão de criar as imagens com Docker, build with Docker, como ele coloca aqui. Então, ele tem essa aplicação aqui, que é um cliente-servidor, que é uma aplicação para traduzir mensagens para um idioma fictício. No caso... Eu já copiei aqui o repositório. Aí eu recomendo que vocês sigam esse passo a passo, até para vocês pegarem alguns conceitos importantes. Mas a gente vai falar sobre isso. Opa, pronto. Ele já tem coisas aqui que ele vai executar, mas o que a gente vai trabalhar de fato é com Dockerfile bem aqui. Tá, aqui ele está falando apenas uma questão de sintaxe, não é obrigatório, essa parte aqui não é tão obrigatória para vocês colocarem aqui no Dockerfile de vocês. O mais importante mesmo são os comandos que vocês vão executar. Então, por exemplo, aqui a gente tem, o cara está executando aqui o from, então a gente sabe, from ele está pegando a imagem de um registrador. Então ele está pegando a imagem, no caso aqui ele está pegando o Docker Hub, se a gente for pesquisar esse aqui, eu já pesquisei, né? Então ele está pegando lá do Docker Hub. O workdir, ele vai selecionar em qual ambiente de trabalho nós vamos executar.
E esse copy aqui, ele está fazendo o mesmo processo de antes. Ele está copiando de um local e transferindo para o outro. No caso aqui, ele está copiando da pasta que a gente está executando, no caso que é dessa pasta que a gente fez o clone, para a pasta que está sendo trabalhada, que no caso é esse SRC. E também, se vocês baixarem a extensão do Docker no VS Code, ele também dá algumas dicas aqui de como vocês utilizarem as ferramentas. E esse comando run é um comando que ele executa uma aplicação. Então, no caso aqui, ele está executando o go mod download. Então, ele está fazendo o download das aplicações necessárias aqui para executar a aplicação que a gente quer. E aqui ele está executando novamente. Então, ele está executando aqui tanto para gerar o cliente quanto para gerar o servidor. Por que ele tem que fazer dessa forma? Porque quando ele executa essa aplicação que a gente está fazendo, ele é cliente-servidor. Então, a gente vai colocar um cliente vai enviar uma imagem para o servidor e o servidor vai fazer essa tradução para uma imagem, para um idioma fictício. E esse entry point é importante em muitos casos, porque toda vez quando vocês executarem o container a partir dessa imagem, quer dizer que ele vai executar esse comando. Tudo bem? Então, vamos supor que vocês têm um container que vocês já geram toda a imagem, e vocês não querem, por exemplo, um Docker Run, quando vocês executam ele, vocês não querem ter que colocar lá no finalzinho o que é que vocês vão executar nesse container. Por exemplo, quando a gente tem uma imagem Ubuntu, lembrando, aqui eu estou executando o Docker, o comando base, né? E aqui eu estou executando um container. Eu estou executando ele de forma interativa. A imagem que eu estou usando é o Ubuntu e o que eu quero executar nele é o Bash. Então, quando, dentro da aplicação de vocês, se ela for muito extensa e vocês não quiserem colocar a aplicação de vocês bem aqui, vocês podem simplesmente usar dessa forma. E no Dockerfile, vocês colocam o entry point. Então, o que ele está falando aqui? Toda vez quando eu for executar esse container aqui, ele vai executar o server, a aplicação server, que é a aplicação do servidor. Bem, então, bora lá. Tá, já estou na pasta. E aqui ele vai... Eu vou seguir esse passo a passo aqui até para mostrar para vocês. Aqui já dá toda a explicação dos comandos e tal, então é importante vocês darem uma lida. A gente vai executar esse comando bem aqui. O Docker é o comando que a gente está executando, né, no CLI. O build quer dizer que é o comando relacionado com a criação de imagens. Esse -tag igual build.me quer dizer que ele está criando uma tag para a imagem, ou seja, vai ser o nome da nossa imagem, build.me. Eu poderia colocar outro nome, mas bora manter aqui. E eu também poderia botar, ao invés dessa forma, eu poderia também deixar o -t e o espaço. Certo? Ele está criando aqui a imagem. Ó, ele sempre quer imagens com layers. Se a gente for olhar aqui, então cada comando aqui que ele for executar é uma layer diferente. Certo? Então ele teria aqui, no caso, 7 layers. 6. 1, 2... 6 layers, tá. E ele executa cada um desses comandos. Aí ele já executou esse aqui, porque já estava armazenado, eu já tinha executado esse exemplo antes. E também aqui do lado ele mostra o tempo que ele demorou para fazer cada um desses exemplos. No caso, o download aqui foi o que ele mais demorou e o cliente também. O server foi até que rápido. Então, se a gente for executar aqui o container. Então, como colocado lá no Dockerfile, toda vez que você executar esse container, ele vai executar esse bin server bem aqui. Então, a gente não precisa colocar aqui. Então, só para entender, né, o que são isso aqui. Docker Run, a gente sempre vai executar containers.
Menos name quer dizer que a gente está colocando a gente está dando o nome do nosso container de build.me. Ele também poderia ser o "-n" e o espaço, também da mesma forma. Ele está colocando aqui o "-rm", quer dizer que toda vez quando eu matar esse container, ele vai ser removido. Então, ao invés de ela fazer aquele processo de gerar o container, parar o container e remover, quando eu já paro o container, ele já é removido. Esse "-detach" aqui quer dizer que é aquele "-d", ele está rodando em background. E build.me é a imagem que nós estamos utilizando dele. Então, é a imagem que nós geramos bem aqui anteriormente. Então, pronto. Ele está rodando aqui em background, como a gente pode ver. Só matar. Pronto. Visualizar melhor. Pessoal, coloquem o nome de vocês no chat, por favor, para a gente coletar a frequência de hoje. Certo. E agora a ideia é a gente executar o nosso container que a gente criou para a gente poder executar o cliente e assim a gente pode ver a nossa aplicação rodando. Então a gente tem aqui o que significa esse comando, né? Docker exec quer dizer que a gente está acessando o container que está em execução. -it quer dizer que está fazendo de forma interativa, então a gente vai poder executar comandos quando a gente executa isso. Está executando build.me e a aplicação é bin cliente, que seria o comando que a gente está executando. Então a gente poderia colocar aqui a nossa aplicação já está sendo executada, então a gente pode escrever aqui olá mundo, e a aplicação dele fez esse negócio doidão aqui, que seria pegar a mensagem que eu escrevi e colocar no idioma fictício. Aí, qual a ideia desse exemplo? É só mostrar mesmo para vocês o processo de layers da geração dos containers e até aplicações complexas. No caso, essa é uma aplicação complexa. Elas podem ser facilitadas usando Dockerfile. Vocês percebem que se vocês não tivessem olhado um Dockerfile, vocês só executariam Docker build e colocariam uma tag e o ponto. Só isso. Vocês não precisam saber de todo o processo. Mas com o Dockerfile, a gente pode saber todo o processo que foi utilizado para gerar aquela imagem. Então, também é importante dessas duas formas. Utilizar o Dockerfile tanto como versionamento da aplicação que a gente está desenvolvendo, quanto outras aplicações. Então, eu dei o Ctrl+C. Aí eu só saí de uma das aplicações que eu estava tendo. Aí eu vou ter que dar docker stop. Só para tirar ele daqui. Beleza. Tá, então continuando aqui a explicação dos slides, é sempre bom a gente entender essa geração das imagens essa geração das imagens a partir de Dockerfiles. E vocês conseguem perceber que apesar de aqui ter vários comandos, ele sempre vai trabalhar com o builder deles, ele sempre vai trabalhar com layers. Então, cada comando desse aqui de cima seria uma layer. E ele vai executando essa lei em processos. Então, se por acaso eu, por exemplo, ao invés do build aqui, eu esqueça o D e tente executar esse passo a passo de novo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a memória cache das layers que já foram executadas e vai começar a executar aqui. Só que aqui eu errei, então ele ainda vai sinalizar o meu erro, então eu também eu vou poder saber onde foi que eu errei e onde é que eu tenho que alterar. Às vezes ele até diz, dependendo da imagem que vocês estão utilizando como base, ele até diz o que é o erro e como corrigir. Então, depende da aplicação de vocês. E também tem essa questão de leis que foram armazenadas anteriormente, que vai facilitar vocês para executar alguns processos, algumas aplicações de forma rápida. Então, vamos supor que nesse caso aqui, por exemplo,
as 2 primeiras leis deram certo e essa aqui deu algum erro, porque talvez não tenha algum arquivo, ou estou tentando copiar de forma equivocada. Então, quando eu executar novamente o Docker build, ele vai começar a partir dessa parte aqui, porque ele já vai ter armazenado essas outras leis bem aqui, para vocês poderem executar. E também, caso vocês tenham que alterar, por exemplo, a execução da ordem, ele sabe quais são as dependências necessárias para poder executá-las. Então, a partir disso, a memória cache ele vai conseguir, a partir dessa memória que a gente tem no Docker, desenvolver a aplicação de vocês. E nessa parte aqui dos slides, é mais para vocês lerem mesmo, porque fala só sobre as boas práticas que a gente tem para fazer um Dockerfile, e a gente só pega essas boas práticas, de fato, desenvolvendo os Dockerfiles. Então, a utilização desse multistage, eu vou explicar agora, porque era muito importante, porque às vezes imagens Docker podem ficar muito pesadas, dependendo da aplicação que vocês vão executar. Então, vocês podem ter muito bem 10 GB, 20 GB de aplicação. Ainda mais se vocês não se preocuparem com pacotes que estão sendo instalados, com os comandos que realmente são necessários, se instalar muito mais dependências do que realmente é preciso. Então, as imagens podem crescer de uma forma gigantesca. Então, a gente tem essa forma de utilizar o multistage, porque ela permite a construção de imagens em paralelo. E aí isso facilita o desenvolvimento da pipeline. Então, a gente acaba tendo uma imagem com um tamanho menor e apenas com os programas necessários para poder executá-la. Então, ela vai ficar menor, vai ocupar menos espaço e também provavelmente vai melhorar o processamento quando a gente for executar a aplicação dessa imagem. Outro ponto importante é sempre procurem as imagens antes de executar. Vocês podem muito bem achar uma imagem base, por exemplo, de Python, para executar o sklearn. Mas provavelmente já tem uma imagem Python que já tem o sklearn. Então, vocês não precisam fazer o Docker build para poder baixar o sklearn na imagem que vocês querem. Vocês já podem pegar do Docker Hub e assim é sempre mais fácil, mais seguro. Ainda mais quando tem esses símbolos aqui quer dizer que é uma imagem oficial do Docker, então é muito mais seguro, normalmente tem uma boa documentação, então eu recomendo bastante para vocês utilizarem isso. Isso aqui eu vou deixar mais para vocês lerem, para a gente encaminhar para... Eu vou mostrar para vocês um Dockerfile que eu desenvolvi, que aí eu vou explicar alguns desses conceitos, outros não foi preciso utilizar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trabalho aqui no laboratório do Laço com uma ferramenta de redes móveis, que é o Open Interface, que ele serve tanto para a gente poder simular ou emular redes móveis 5G. Então, ao invés, como eu quero rodar muitas dessas aplicações em uma única máquina, eu crio várias instâncias da imagem Docker e eu posso executar, por exemplo, quantas UIs eu quiser, cada UI em um container, e quantas JNodeBs eu também quiser, cada JNodeB em um container, e eles se conectando, e eles conectando no core da rede, que também eu executo em Docker. Então, a partir disso, eu consigo executar todo um cenário de redes móveis 5G simulado e tal, em uma única máquina, utilizando a virtualização Docker. Então, é só para mostrar também um exemplo aqui das aplicações que vocês podem ter. Isso também pode ser utilizado com o NS3. Tem imagens do NS3 que vocês podem utilizar para poder executar. Também para executar cenários e ambientes diferentes. Então, eu tenho esse Dockerfile aqui que eu criei, que eu estou utilizando como base. Deixa eu só aumentar aqui um pouco para vocês. Né? Pronto. Que eu estou usando aqui como base o Ubuntu 22, que é onde eu faço a instalação. Eu tenho aqui alguns argumentos de instalação, que aí eu não precisaria colocar aqui no Docker Run.
esse argumento, então já deixaria ele bem aqui. E também uma coisa importante, não juntem todos os comandos em um só. Se, por exemplo, eu tenho aqui um comando de instalação, então eu coloquei o Docker Run apenas na instalação. Porque vamos supor, por acaso, aqui são muitos, né? São muitos que são necessários. Mas eu precise, algum deles dar erro, eu vou saber que provavelmente eu escrevi o nome errado, ou eu tenho que colocar uma outra loja do Ubuntu para poder fazer a instalação dele. Então, sempre tentem dividir o que cada etapa de você vai fazer. No começo eu fazia assim, logo quando eu comecei, eu colocava Docker, colocava Run e instalava cada um desses pacotes. Então ficava assim 30 layers, entendeu? Porque era Docker, era Run e instalava o pacote. Run, instalava o pacote. Run, instalava o pacote. Então também vocês tentam juntar comandos. No caso aqui, como é só de instalação, aí é fácil enxergar, mas tentam juntar comandos similares. E sempre nessa indentação, porque vai facilitar para vocês enxergarem o que é que pode dar erro ou não. E vocês podem ver quais pacotes são utilizados e também verificar se o pacote é realmente necessário ou não. Aqui o Workd a gente vai configurar um ambiente de trabalho que a gente vai trabalhar. E eu preciso instalar uma ferramenta via Git, né? Então eu faço o Git clone e aqui eu aglutinei toda a instalação só dessa ferramenta, que é o HD. E aqui onde de fato eu faço a instalação do OpenInterface. Então, eu também utilizo o Git clone, faço a instalação e reparem que é sempre importante cada comando estar em uma linha, porque vai facilitar vocês a enxergarem as coisas que estão acontecendo. E com tudo já instalado, tudo certo, eu altero aqui o Workd para a gente poder buildar o OpenInterface. Então, eu tenho que fazer 2 builds separados. Então, primeiro eu executo esse aqui, que é esse aqui de cima, e depois eu executo esse aqui de baixo. No começo estava dando muito erro, porque eu não sabia muito bem como mexer, a documentação não era muito boa. Então, às vezes é interessante a gente separar. Eu fazia, antes de fazer junto, e sempre dava erro, eu não sabia qual dos dois era o erro. Então, eu separei. Eu botei o Run, só essa instalação aqui de cima, e o Run depois essa instalação aqui de baixo. E aí eu descobri que o erro estava nessa aqui de baixo e eu consegui alterar, aí agora funciona tudo certo. Tá faltando algumas flagzinhas. E depois eu digo aqui o local onde eu vou trabalhar, no caso é na pasta do OpenInterface 5G. E toda vez quando eu executar, o container, por padrão, ele vai executar o comando bash. Aí eu não precisaria ficar colocando aquele bash lá no final, como eu fiz, por exemplo, no Ubuntu. Só fechar aqui. Então, só reforçando, é importante que vocês leiam. Muitos desses comandos aqui, muitas dessas dicas aqui estão na documentação do Docker. Então, vocês podem também acessar lá e verificar verificar se vocês estão fazendo uma boa imagem. E também tem vários fóruns também que dão dicas e tal, até a mais, que eu também acharia importante que vocês soubessem, para poder executar para poder criar a imagem de vocês. Aí a gente aí só queria executar aqui uma aplicação aqui com vocês, para a gente executar o Jupyter. Né? Deixa eu abrir ela aqui, acho que não está aberto. Que é a gente ter o próprio ambiente isolado do Jupyter, para a gente, no caso aqui está dando exemplo de Data Science, mas poderia, como o Jupyter roda Python, poderia ser qualquer aplicação que vocês queiram. E aqui também tem até um passo a passo mais robusto, caso depois dessa aula vocês queiram acessar. Eu já adicionei lá os slides, então vocês podem poder acessar lá. Então aqui ele diz como é que executa, pegando a imagem. Deixa eu copiar aqui e mostrar para vocês. Então aqui ele mostra aqui como é que a gente vai executar. Isso aqui, ele já vai pegar uma imagem do Docker Hub.
Ele está pegando desse local aqui, a imagem que ele quer. E a gente está expondo essa porta, 889. 889. A gente vai iniciar o notebook.py e tem esse comando aqui importante, que é o token, que ele está falando qual token que nós vamos utilizar, para a gente poder acessar esse nosso Jupyter. Aqui ele já está pegando uma imagem pura do Jupyter, então não tem nenhum pacote Python instalado, nenhuma biblioteca, nenhum módulo, nada disso. Mas só mostrando para vocês. No caso aqui, eu acho que ele não achou a imagem da minha máquina. Isso. Aí quando ele mostra, quando ele está baixando, percebe aqui que são vários layers aqui, e a partir disso ele vai compor uma única imagem. Bora só esperar um pouquinho. Às vezes é demorado, dependendo da aplicação que vocês vão utilizar. Pronto. Tá. Isso aqui quer dizer que ele está executando. A gente pode usar esse link bem aqui, para a gente poder acessá-lo no nosso browser. Se não me engano, é MyToken. Opa, tá. Eu botei a porta errada. É 89. Pronto. Eu acho que eu botei a porta errada. Eu botei o token errado. Deixa eu ver aqui qual foi. Tá aqui. Eita. Foi. Eu acho que eu não tinha que colocar entre aspas o token, aí por isso tenha dado erro. E aqui a gente pode executar a aplicação que a gente quiser. Em Python e tal, só que provavelmente não tem nada instalado. Então, por exemplo, se eu for até a biblioteca, não sei se NumPy está instalado. Acho que não. Opa. Eu puxei errado. Import. Pronto. Provavelmente não. Então vou ter que dar um pipe install. Aí provavelmente vai fazer aqui toda a instalação, tudinho, porque é um ambiente Python, né? Então vai estar ok. Aí se eu executar agora essa célula aqui, provavelmente foi, né? Mas lembrando, como eu estou alterando o meu container, então se eu derrubar esse container e subir um outro, eu não vou ter as instalações necessárias para poder executar a aplicação que eu, por exemplo, coloquei como volume na minha máquina. Então, não é essa a melhor prática que a gente vai ter quando a gente estiver trabalhando com aplicações em que precisam de dependências. A gente sempre vai fazer um Docker build. Mas vamos supor que eu queira fazer uma aplicação com SciPy. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer é vir aqui no Docker Hub. E eu quero um Jupyter já tem aqui. Um Jupyter com SciPy. Já tudo instalado. Então, a gente tem bem aqui uma aplicação, uma imagem que já tem o Jupyter com o SciPy instalado. Então, para a gente poder executar, é basicamente a mesma coisa que o anterior. Deixa eu parar aqui. Eita. Pronto. Deixa eu parar aqui ele. Se a gente alterar bem aqui a imagem que a gente está utilizando para Jupyter SciPy Notebook. Beleza. Ele já tinha imagem, então ele não tem que precisar baixar, por isso que ele já iniciou. Só ver aqui a porta, beleza.
Apesar de eu recarregar aqui, eu estou gerando outro container. Então, vocês percebem que aquele container que eu tinha antes, como eu removi ele, ele não está mais... Mas aquele arquivo que a gente tinha criado, que apareceu meio que canto, ele desapareceu. Então, a gente vai gerar um outro. Aí, se eu não me engano, nesse já tem um SciPy instalado. Ou já tem o NumPy instalado. Então, dependendo da aplicação que vocês vão executar, é sempre bom que vocês olhem o Docker Hub. Caso não tenha do Docker Hub, aí vocês vão gerar a imagem de vocês. E aqui vocês já vão poder executar alguns comandos, né? Por exemplo, se eu... Então já posso executar aqui. Se eu printar ele... Tá aqui. Então vocês já vão poder executar aplicações de vocês em ambientes controlados. E vamos supor que, por exemplo, tem uma biblioteca que eu queira e não está aqui nesse outro aqui que eu achei, né? Nessa outra imagem aqui que eu achei no registro do Docker Hub. Vocês podem partir dessa aqui, que já tem algumas coisas instaladas, vocês podem olhar a documentação e tal, e vocês criam uma outra que vai ser muito mais rápido e mais prático. Aí vocês têm uma imagem local, e vamos supor que vocês têm uma imagem local, vocês querem executar a imagem de uma máquina, aí vocês executam ela, vocês sobem ela para o Docker Hub, e assim vocês podem executá-la em outra máquina. E é isso, pessoal, foi mal, eu passei um pouco do tempo. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês aqui sobre Dockerfile. Aqui tinha só alguns comandos que são importantes vocês entenderem para poder criar o Dockerfile de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E